Pobre mendiga encontra cartera de un billonario árabe y él se apaixona. Mas, ¿qué hay por trás de la ventana pobreza? Una joven llamada Mina, de apenas 25 años, lutaba para sobrevivir. Seus cabelos desgreñados y ropas zurradas no tenían cómo esconder su belleza. Seus ojos castaño claros brillaban con una determinación feroz, mas su sorriso siempre presente en su rostro era lo que le daba fuerza para enfrentar cada día. Hacía semanas que no comía, y el vacío en su estómago parecía una ferida abierta. Naquela mañana, en cuanto vagaba pelas ruas, Amina avistó un elegante carro preto que paró repentinamente ante un lujoso palacio árabe, adornado con mosaicos relucentes y fontes que danzaban sobre los rayos del sol. O aroma de especiarias exóticas e jasmim preenchia o ar, e do interior do palácio, sons de risadas e música clássica árabe ecoavam como uma melodia distante. Amina hesitou, mas algo a impulsionou a se aproximar. "O que está fazendo aqui?" perguntou um dos seguranças com uma expressão severa. Amina hesitou, mas antes que pudesse responder percebeu algo no chão. Era uma carteira de couro refinado, misturada entre as pedras do caminho. Ao abri-la com mãos trêmulas, encontrou cartões de crédito reluzentes e uma quantia impressionante de dinheiro. Seu coração disparou. Eu não posso ficar com isso", murmurou, com um nó na garganta. Mas enquanto Amina ponderava, um homem imponente surgiu. Era Rashid, um bilionário árabe, com um sorriso enigmático e olhos que pareciam ler sua alma. O contraste entre os dois era gritante. Ele, vestido em um terno sob medida, e ela, um reflexo de la miséria cotidiana. "Você encontrou isso?" perguntou Rashid, apontando para a carteira com um ar de interesse. "Como se atreve a entrar no meu palácio?" As palavras passaram pelas ruas como um sussurro. Amina sentiu-se encurralada, a tensão no ar a sufocando. Seu mundo simple se contrastava brutalmente com a opulência ao seu redor. "Eu só queria devolver", respondió Amina tímidamente, seus olhos evitando la mano del billonario. Rashid sonrió, como si tuviese descubierto un tesoro inestimable. Algo en su expresión fez con que Amina sentise un misto de admiración y miedo. O homem daba a entender que estaba fascinado por su humildad. "O destino é intrigante, ¿no?", dice él suavemente. "Venga, vamos conversar." Os murmúrios dos presentes na festa de gala ecoaram enquanto Amina hesitava, presa entre a obrigação moral e a oportunidade única. Mas quando Rashid a estendeu a mão, a jovem sabia que estava prestes a cruzar uma linha delicada. E assim, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Amina deu um passo adiante e adentrou o mundo do bilionário, sem saber que esta decisão mudaria suas vidas para sempre. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante." Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera estava carregada enquanto Amina atravessava o saguão do palácio, cercada por opulentos candelabros e tapetes persas que mal respiravam sob seus pés.
Rashid parecia perdido em seus próprios pensamentos, observando-a como se ela fosse um enigma. Mas Amina não tinha tempo para se perder nos mistérios dele. O cerco da pobreza ainda a gelava por dentro. "Você ficou com medo de mim?" perguntou Rashid, um sorriso provocador nos lábios. Amina, surpresa, gaguejou. A dúvida tomou conta dela. O que ele queria realmente? Ela estava prestes a retrucar, quando uma mulher vestida com roupas extravagantes se aproximou. Era Layla, a irmã de Rashid, conhecida por sua beleza e astúcia. "Ah, a mendiga!" exclamou Layla, seu tom ácido cortando o ar. "O que você está fazendo aqui? ¿Ladrones agora también viven en palacios?" Todo el ambiente pareció congelar. Los otros convidados se juntaron a ellos, y un murmurio de risadas y susurros maldosos ecoó. Amina sintió que el Sion pudiera ceder sobre sus pies. Una presión esmagadora surgió en su pecho. La humillación era como un tapa en la cara. "No soy una ladrón", afirmó Amina, su voz llena de fervor y sufrimiento. "Eu encontré a cartera dele." Layla interrumpió, su olhar implacable en Amina. "Oh, claro, una historia de contos de fadas para la pobre y desamparada. Mas você sabe que eu conheço sua verdade." El corazón de Amina disparó. O que Layla sabía? Esa, jovem, rica e cheia de si, parecia ter algo contra ela. E a ameaça que emanava dela era palpável. Rashid, ainda em silêncio, parecia intrigado. Um brilho de interesse dançou em seus olhos. Amina, nervosa, deu um passo para trás. Amina, começou Rashid, mas Layla não o deixou continuar. "Você é só um inútil", gritou Layla, fazendo todos prenderem a respiração. "Você não pertence a este mundo. A vida te deu uma segunda chance, e você tem coragem de achar que pode ser aceito aqui? Ah, se você soubesse do que está prestes a se revelar." Amina, sentindo o temor escalar, ficou paralisada. O que Layla conhecia? O passado dela? Mas por que isso a tornaria menos digna? E então o momento chegou. Uma explosão de riso ressoou quando Layla se virou para a plateia. Ela não faz ideia de que Rashid está prestes a se casar com outra, com uma mulher que não será uma mendiga. A ponta de uma língua venenosa serpenteava suas palavras, como se quisesse fazer o máximo dano possível. O mundo ao redor de Amina desmoronou. A mente dela girava em torno da revelação. Rashid estava se casando? E ela era apenas uma marionete em seu jogo? O esplendor do palácio agora se parecia com uma prisão dourada. A expressão de Rashid ficou sombria. Amina sentiu um nó se formar em sua garganta. A dor e o desprezo a invadiram como uma onda. O que ela fizera ao decidir entrar naquele palácio? E por que ele não dizia nada em sua defesa? "O que você quer dizer com isso?" Amina balbuciou, seu olhar fixo em Rashid. "Amina", ele começou de novo, e seus olhos eram como poços profundos. "O que Layla diz?" Naquele instante, um grito ecoou do lado de fora. Todos se viraram. A porta do palácio se abriu com violência, revelando um tumulto. A tensão cresceu, como se o ar estivesse prestes a explodir. E no meio da confusão, uma figura encapuzada entrou, trazendo com ela um segredo que poderia mudar tudo. Os olhares se voltaram para Amina. Que aquele sujeito queria? O que ele tinha a ver com a história dela? O momento estava prestes a tomar um rumo inesperado, e Amina sentiu que sua vida à beira da pobreza poderia se tornar uma armadilha mortal. A figura encapuzada entrou,
com uma presença cativante e assustadora. O corpo dela estava envolto em um manto escuro que escondia sua identidade. Murmúrios ecoaram pela sala, como um vento gélido passando entre os convidados. Amina sentiu um frio na espinha. Quem era aquela pessoa? O que ela estava fazendo ali? Rashid, que parecia confuso, deu um passo à frente. Ele olhou atentamente para a figura. O ambiente silencioso amplificou a tensão. Um atraso, uma pausa, e então a figura se aproximou ainda mais, puxando o capuz para trás. O coração de Amina parou. Era Samira, antiga amiga de Amina. Samira estava deslumbrante, mas havia algo em seu olhar que não parecia certo. Uma mistura de dor e culpa. Amina sentiu que suas pernas poderiam ceder. "O que você está fazendo aqui?" Amina perguntou, tentando controlar a tremedeira na voz. Samira respirou fundo, cheia de emociones contidas. As palavras que saíram de sus labios tienen el peso de un trovén. Eu sé lo que está pasando, Amina. Su voz era tensa y baja. Rashid no se casará con ninguém, no si él descubrir la verdad. Los susurros que cercaban el salón aumentaron, y Amina piscó confusa. ¿Qué verdad? ¿Por qué todo era un grande misterio? Rashid parecía apenas más perplejo, los objetos curiosos de indagaciones. ¿Qué quieres decir con eso?, él interrumpió, a voz profunda revelando su ansiedad. Samira hesitó, a dor estampada en su rostro. Amina, você no sabe, mas Rashid, él es parte de una treta. Alguien o está manipulando. O noivado de él es una fachada. Los murmurios aumentaron casi que a una onda. Las expresiones de los convidados variando entre espanto y escarnio. Amina, chocada, sentía que o chão se abría sobre seus pés. ¿Manipulación? ¿Una fachada? «Você está mentindo», exclamó Laila, seu olhar feroz fixo en Samira. Mas Samira no recuó. Ella encaró a hermana de Rashid, firme. Ten más, Rashid no fuyó apenas pelo casamiento. Él ten algo que muchos quieren. Informaciones sobre una antiga disputa familiar. Y você está apenas brincando con fogo, Laila. Todos ficaron en silencio. Atención pairando no ar como un suspense insoportable. Amina oyó para Rashid, os olhos dele en busca de respuestas. Era como si un universo entero estuviese se desmoronando ao seu redor. ¿O que você sabe sobre mí, Samira? ¿O que você sabe sobre nós? Ele parecía exhausto, como si una enorme presión estuviese apertando seu peito. A joven reveló um papel amassado que estava escondido sob seu manto. Amina viu a assinatura de um advogado conhecida por casos de herança e disputas familiares. Esta é uma carta que encontrei. Fala sobre legados que foram deixados de lado e sobre um casamento forçado. Um acordo que não era para os olhos de ninguém, até agora. Rashid arregalou os olhos. Amina sentiu um turbilhão dentro de si. O que aquela carta poderia significar? O pavor a envolveu, e a dor de sua própria situação aumentou. Você acha que consegue ficar aqui e ignorar isso? Samira perguntou, voltando a atenção para Amina. Você tem mais a ver com tudo isso do que imagina. A mente de Amina rodou em 1000 direções. Ela não fazia ideia do que estava por vir, e a situação se tornava mais complexa a cada segundo. E então o som de algo pesado caiu ao chão. Um homem entrou em cena, as portas do palácio se abriram ainda mais. Era um outro acompanhante, com um olhar penetrante e uma aura ameaçadora. Sua presença era sufocante, como se todos estivessem sendo puxados para um vórtice. Rashid encarou o intruso,
e o ar parecia tenso como uma corda prestes a quebrar. E você, quem é? A voz do homem era grave, e suas palavras pairavam no ar como um pesado prenúncio. Naquele instante, Amina entendeu que aquele era o ponto sem retorno, e o que estava por vir poderia não apenas mudar seus destinos, mas também expor todos os segredos que eles lutavam para esconder. A tensão no ar era quase palpável. O homem encapuzado que havia entrado era uma presença ameaçadora. Os olhares se fixaram nele, e Amina quase podia sentir el peso da expectativa sobre sus hombros. «¿Y você? ¿Quién é?» Rashid perguntó novamente, su tono firme, mas sello de una curiosidad nervosa. Os murmurios entre los convidados crecían, como si una tempestad prestes a estorar. El hombre se afastó del grupo, revelando un rostro que Amina reconoció. Era Amir, un antiguo amigo de Rashid, mas algo estaba diferente. Ojos penetrantes y un olhar frío que no combinaba con la amizad del pasado. «Você no sabe o que está prestes a acontecer, Rashid», dice Amir, a voz baja, mas intensa. O ambiente parecía conter la respiración. Amina aseguró el corazón, cada batida reverberando en su pecho. «¿O que você sabe?» Rashid insistió, los nervos a flor da pele. Amir hesitó, parecía estudar os rostros alrededor. Finalmente se voltó para Amina. «Es sobre ella, Amina. Você no debería estar aquí». Os murmurios aumentaron, y Leila lanzó un olhar desconfiado para amiga. Amina sintió as pernas tremeren. ¿Qué reviravolta era esa? Amir continuó, a tensón subindo como un fuego prestes a explodir. «La verdad es que Amina no es quien você piensa que es. Ella es». As palabras de él se perdieron en un instante de presión. Amina sintió un no na garganta, húmedo y misturando con la inseguranza. ¿O qué él sabía? Rashid interrumpió, irritado. «Chega de misterio. Fale logo, Amir». Amir respiró fundo. «Ela é filha del patriarca, o homem que você tanto evita. Você realmente no sabía, Rashid?» Un choque percorría cada canto da sala. Amina estava em choque. As palavras foram como um golpe. O que ele estava dizendo? Filha de quem? A velha rivalidade que ela sempre conhecera se transformava em algo ainda mais complicado. O rosto de Rashid ficou paralisado, confusionado. «Isso não pode ser verdade», sussurrou ele, o olhar fixo em Amina, como se tentasse ver além de suas roupas surradas. A pressão no ambiente crescia, e Laila, com um sorriso cínico, não conseguia esconder o prazer da situação. «Bem, isso é uma surpresa. A mendiga não é só uma mendiga. Você estava prestes a se casar com a filha do inimigo». Amina sentiu as gotas de suor escorrendo pela testa. Ela não fazia ideia do que Amir estava falando. O peso das palavras a afligia, como se estivesse raspando a superfície de algo muito maior. O bisbilhotar dos convidados aumentou, as risadas se transformando em murmúrios misturados com especulações. «Amina!» Rashid começou, mas Amir o interrompeu. «Espere, tem mais. O antigo rival do seu pai está atrás dela. Ele acredita que, se tiver Amina, terá o controle total sobre sua família. O casamento não seria uma união, seria uma armadilha». O pânico tomou conta de Amina. Os olhos de Rashid brilharam com uma nova determinação, mas também com medo. «O que você quer dizer com armadilha?» «Eles querem a sua herança, Rashid. E se você se casasse, seria apenas um truque para usar você como peão em uma guerra que já acontece nas sombras». Um silêncio mortal tomou conta do ambiente.
A mente de Amina estava uma confusão, enquanto todos lutavam. Para entender a nova revelação, ela sentia a pressão crescendo. O futuro que havia sonhado se desfazia em fumaça. Eu não consigo acreditar, Amina murmurou, seus olhos marejados. E quando olhou para Rashid, viu desespero e confusão refletidos em seu rosto. De repente, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. A porta do palácio se abriu com força e uma equipe de segurança entrou, alertando todos com expressões de pânico. "Temos uma situação", gritou um dos guardas. A multidão se virou, e Amina viu um grupo de homens com expressões ameaçadoras. Estavam prontos para levar seus segredos à força. A atmosfera tensa estourou em caos. Rashid e Amina trocaram olhares rápidos. O que estava prestes a acontecer? Havia danos maiores em construção do que eles poderiam imaginar. "Precisamos sair daqui", Rashid gritou, puxando Amina, mas ela hesitou, o coração acelerado. O mistério só aumentava. Então Amir, com um olhar sombrio, se posicionou à frente deles. "Não, você não pode ir. Você está em perigo, Amina. Precisamos enfrentar isso juntos." E naquele instante, o tempo pareceu parar. As sombras da conspiração se formavam ao redor deles, e Amina sentiu-se cercada por um destino que ela nunca pediu. Era o início de uma luta pela verdade. E o que aconteceria a seguir poderia destruir tudo. A tensão no ar era quase palpável. O homem encapuzado que havia entrado era uma presença ameaçadora. Os olhares se fixaram nele, e Amina quase podia sentir o peso da expectativa sobre seus ombros. "E você, quem é?" Rashid perguntou novamente, seu tom firme, mas cheio de uma curiosidade nervosa. Os murmúrios entre os convidados cresciam, como se uma tempestade prestes a estourar. O homem se afastou do grupo, revelando um rosto que Amina reconheceu. Era Amir, um antigo amigo de Rashid, mas algo estava diferente. Olhos penetrantes e um olhar frio que não combinava com a amizade do passado. "Você não sabe o que está prestes a acontecer, Rashid", disse Amir, a voz baixa, mas intensa. O ambiente parecia conter a respiração. Amina segurou o coração, cada batida reverberando em seu peito. "O que você sabe?", Rashid insistiu, os nervos à flor da pele. Amir hesitou, parecia estudar os rostos ao redor. Finalmente se voltou para Amina. "É sobre ela, Amina. Você não deveria estar aqui." Os murmúrios aumentaram, e Laila lançou um olhar desconfiado para a amiga. Amina sentiu as pernas tremerem. Que reviravolta era essa? Amir continuó, a tensão subindo como un fogo prestes a explodir. "A verdade es que Amina no é quien você piensa que es. Ela é..." As palavras dele se perderon en un instante de presión. Amina sintió un no na garganta, el miedo se misturando con la inseguranza. ¿Qué él sabía? Rashid interrompió, irritado. "Chega de misterio. Fale logo, Amir." Amir respiró fundo. "Ela é filha do patriarca, o homem que você tanto evita." ¿Você realmente no sabía, Rashid? Un choque percorría cada canto da sala. Amina estaba en choque. As palabras fueron como un golpe. ¿Qué él estaba diciendo? ¿Filia de quién? La vieja rivalidad que ella siempre conocida se transformaba en algo ainda más complicado. El rostro de Rashid ficou paralisado, confusionado. "Isso não pode ser verdade", sussurrou ele, o olhar fixo em Amina, como se tentasse ver além de suas roupas surradas.
A pressão no ambiente crescia. E Laila, com um sorriso cínico, não conseguia esconder o prazer da situação. Bem, isso é uma surpresa. A mendiga não é só uma mendiga. Você estava prestes a se casar com a filha do inimigo. Amina sentiu as gotas de suor escorrendo pela testa. Ela não fazia ideia do que Amir estava falando. O peso das palavras a afligia, como se estivesse raspando a superfície de algo muito maior. O bisbilhotar dos convidados aumentou, as risadas se transformando em murmúrios misturados com especulações. Amina, Rashid começou, mas Amir o interrompeu. Espere, tem mais. O antigo rival do seu pai está atrás dela. Ele acredita que si tiene a Amina, terá el controle total sobre su familia. El casamiento no sería una unión, sería una armadilla. El pánico tomó conta de Amina. Los ojos de Rashid brillaron con una nueva determinación, pero también con miedo. ¿Qué quiere decir con armadilla? Ellos quieren su herencia, Rashid. Y si te casaras, sería apenas un truque para usarte como peón en una guerra que ya acontece en las sombras. Un silencio mortal tomó conta del ambiente. La mente de Amina estaba una confusión. En cuanto todos lutaban para entender la nueva revelación, ella sentía la presión creciendo. El futuro que había soñado se desfacía en fumaça. Eu no consigo acreditar. Amina murmuró, sus ojos marellados, y cuando oyó para Rashid, vio desespero y confusão refletidos em seu rosto. De repente, barulho estrondoso ecoou do lado de fora. A porta do palácio se abriu com força, e uma equipe de segurança entrou, alertando todos com expressões de pânico. Temos uma situação, gritou um dos guardas. A multidão se virou, e Amina viu um grupo de homens com expressões ameaçadoras. Estavam prontos para levar seus segredos à força. A atmosfera tensa estourou em caos. Rashid e Amina trocaram olhares rápidos. Que estava prestes a acontecer? Havia danos maiores em construção do que eles poderiam imaginar. Precisamos sair daqui! Rashid gritou, puxando Amina. Mas ela hesitou, o coração acelerado. O mistério só aumentava. Então Amir, com um olhar sombrio, se posicionou à frente deles. Não, você não pode ir. Você está em perigo, Amina. Precisamos enfrentar isso juntos. E naquele instante o tempo parecia parar. As sombras da conspiração se formavam ao redor deles, e Amina sentiu-se cercada por um destino que ela nunca pediu. O que você está escondendo de mim? Rashid interrompeu, sua voz elevada. O que mais eu não sei? Amina piscou, confusa e assustada. Um sentimento de traição a invadiu. Furtivamente um pensamento sombrio cruzou sua mente. E se tudo isso fosse uma armadilha? Assim como essa ideia se estabeleceu, Amir lançou um olhar furtivo para Laila, e Amina notou uma conexão estranha entre eles. O que você e Laila têm a ver com isso? Amina perguntou, quase entre dentes. Amir respirou fundo, o peso da verdade a ponto de sair de seus lábios. Mas antes que pudesse se pronunciar, as luzes, piscando, e o barulho dos homens de segurança sector invadiram o palácio. O caos se instalou. Amina olhou para Rashid e, num instante, tudo começou a desmoronar. E então, uma voz ecoou, firme e imponente. A culpa é toda sua, Amina. Era a presença ameaçadora de um novo personagem. Você não deveria ter vindo. Os olhares todos se voltaram para essa nova figura, e Amina sentiu seu corpo gelar. O que viria a seguir? Ela estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar tudo. Bem, a tensão no ar era quase palpável.
O homem encapuzado que havia entrado era uma presença ameaçadora. Os olhares se fixaram nele, e Amina quase podia sentir o peso da expectativa sobre seus ombros. E você, quem é? Rashid perguntou novamente, seu tom firme, mas cheio de curiosidade nervosa. Os murmúrios entre os convidados cresciam, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O homem se afastou do grupo, revelando um rosto que Amina reconheceu. Era Amir, um antigo amigo de Rashid, mas algo estava diferente. Seus olhos penetrantes e o olhar frio não combinavam com a amizade do passado. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Rashid, disse Amir, a voz baixa, mas intensa. O ambiente parecia conter a respiração. Amina segurou o coração, cada batida reverberando em seu peito. O que você sabe? Rashid insistiu, os nervos à flor da pele. Amir hesitou. Parecia estudar os rostos ao redor. Finalmente, se voltou para Amina. É sobre ela, Amina. Você não deveria estar aqui. Os murmúrios aumentaram, e Laila lançou um olhar desconfiado para Amina. Ela sentiu as pernas tremerem. Que reviravolta era essa? Amir continuou, a tensão subindo como uma chama prestes a explodir. A verdade é que Amina não é quem você pensa que é. Ela é... As palavras dele se perderam em um instante de pressão. Amina sentiu um nó na garganta, o medo se misturando com a insegurança. O que ele sabia? Rashid interrompeu, irritado. Chega de mistério. Fale logo, Amir. Amir respirou fundo. Ela é filha do patriarca, o homem que você tanto evita. Você realmente não sabia, Rashid? Um choque percorreu a sala. Amina ficou em choque. As palavras foram como um golpe. O que ele estava dizendo? Filha de quem? A rivalidade antiga que sempre conhecera se transformava em algo ainda mais complicado. O rosto de Rashid ficou paralisado. Isso não pode ser verdade, sussurrou ele, o olhar fixo em Amina, como se tentasse ver além de suas roupas surradas. A pressão no ambiente aumentava. Laila, com um sorriso cínico, não conseguia esconder o prazer da situação. Bem, isso é uma surpresa. A mendiga não é só uma mendiga. Você estava prestes a se casar com a filha do inimigo. Amina sentiu gotas de suor escorrendo pela testa. Ela não fazia ideia do que Amir estava falando. O peso das palavras a afligia, como se estivesse raspando a superfície de algo muito maior. O burburinho entre os convidados aumentou, as risadas se transformando em murmúrios misturados com especulações. Amina, Rashid começou, mas Amir o interrompeu. Espere, tem mais. O antigo rival do seu pai está atrás dela. Ele acredita que, se tiver Amina, terá o controle total sobre sua família. O casamento não seria uma união, seria uma armadilha. O pánico tomó conta de Amina. Los ojos de Rashid brillaron con una nueva determinación, mas también con miedo. ¿O qué quieres decir con armadilla? Eles queren su herencia, Rashid, y si você se casase, sería apenas un truque para usar você como peón en una guerra que ya acontece en las sombras. Un silencio mortal tomó conta del ambiente. A mente de Amina estaba una confusión. En cuanto todos lutaban para entender la nueva revelación, ella sentía la presión creciendo. O futuro que había soñado se desfacía en fumaça. Eu não consigo acreditar. De repente, un barulho estrondoso ecoó do lado de fuera. A porta do palacio se abrió con fuerza, y una equipe de seguranza entró, alertando todos con expresiones de pánico. «Temos una situación», gritó un dos guardas.
A multidão se virou, e Amina vio um grupo de homens com expressões ameaçadoras. Estavam prontos para levar seus segredos à força. A atmosfera tensa estourou em caos. Rashid e Amina trocaram olhares rápidos. Que estava prestes a acontecer? O perigo estava mais próximo do que podiam imaginar. Precisamos sair daqui! Rashid gritou, puxando Amina. Mas ela hesitou, o coração acelerado. O mistério só aumentava. Então Amir, com um olhar sombrio, se posicionou à frente deles. Não, você não pode ir. Você está em perigo, Amina. Precisamos enfrentar isso juntos. E naquele instante, o tempo pareceu parar. As sombras da conspiração se formavam ao redor deles, e Amina sentiu-se cercada por um destino que ela nunca pediu. O que você está escondendo de mim? Rashid interrompeu, sua voz elevada. O que mais eu não sei? Amina piscou, confusa e assustada. Um sentimento de traição a invadiu. Furtivamente, um pensamento sombrio cruzou sua mente. E se tudo isso fosse uma armadilha? Amir lançou um olhar furtivo para Layla, e Amina notou uma conexão estranha entre eles. O que você e Layla têm a ver com isso? Amina perguntou, quase entre dentes. Amir respirou fundo, o peso da verdade a ponto de sair de seus lábios. Mas antes que pudesse se pronunciar, um grito ecoou do fundo da sala. Era uma mulher com os cabelos desgrenhados. E o olhar de desespero. Amina! Ela gritou, os olhos arregalados. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. O mundo pareceu girar. Amina ficou paralisada, a mente em frangalhos. O que aquela mulher tinha a ver com tudo? O que verdadeiramente estava em jogo? E enquanto a multidão se dividia em murmúrios aflitos, Amina sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. O que viria a seguir poderia não apenas mudar suas vidas, mas expor todos os segredos que eles lutavam para esconder. A tensão no ar estava elétrica. A mulher desesperada, com os cabelos desgrenhados, estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo. O olhar de Amina era um misto de medo e expectativa. Quem era ela? O que tinha para contar? Amina! A mulher quase gritou, os olhos arregalados. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Um calafrio percorreu a espinha de Amina. Sua mãe. Que verdade! O murmúrio de la multitud crecía, una onda de curiosidad y desprezo. Amir, con una expresión grave, olhava para ela como si soubesse más do que estaba dispuesto a revelar. Rashid, por su vez, fue tomado por un impulso. Él se aproximó de la mujer. ¿Qué verdad tienes sobre la madre de ella? Los convidados pararon de susurrar como si el aire tuviese congelado. La presión aumentaba a cada segundo. La mujer angustiada hesitó, mas finalmente se lanzó. Su amai no murió, Amina. Ella está viva. Oshon parecía ceder sobre los pies de Amina. Vivera toda su vida acreditando que su amai a abandonara. ¿Cómo eso era posible? Ela lutava contra el turbillón de emoções. O que você está dizendo? Amina insistiu, a voz trêmula. Ela foi forçada a ir embora. Fui eu quem a ajudou na época. A mulher continuou, entre lágrimas. E agora, ela precisa de você. Um silêncio tenso tomou conta do salão. Rashid estava em choque e Layla parecia descontrolada. Você está mentindo, exclamou claramente, morrendo de raiva. Não faz sentido. Amir, com seu olhar severo, balançou a cabeça. Não é mentira, Layla. Eu soube disso antes e mantive sigilo por proteção. A família da Amina está envolvida em algo muito maior, algo que ainda está fora do nosso controle. Amina sentiu o coração acelerar, a respiração se tornando gelada. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse digerir a nova informação,
Um grito ecoou do fundo da sala. A porta do palácio se abriu com força. Um homem entrou. Sua presença era imponente. A segurança reagiu instantaneamente, mas ele apenas ergueu a mão. O rosto era familiar. Ela reconhecerá aquele olhar. Era Zaid, o rival do pai de Rashid. Tanto tempo sem ver você, Rashid. Ele chamou, a voz pesada com ironia. Parece que sua vida é mais complicada do que pensávamos. O mundo parecia girar. O que Zaid queria? Ele havia sido um pesadelo para a família de Rashid. As emoções estavam à flor da pele. O que mais viria à tona? O que você está fazendo aqui? Rashid perguntou. Uma mistura de raiva e insegurança. Zaid sorriu, mas havia uma frieza em seus olhos. Vim buscar o que me pertence, e parece que você também está com a sorte de ter algumas surpresas. Ele olhou com desprezo para Amina. O olhar dele era uma ameaça velada. Amina sentiu um nó na garganta. La verdad sobre sua madre y el hombre que agora estaba en su frente como un predador era una mistura letal. ¿O qué isso significaba para su futuro? No se esqueça de lo que você fez, Zaid. Amir gritó, la tensión creciendo. Mas Zaid apenas rió. Ah, Amir, você não entende. Isso é um juego maior do que você puede imaginar. Amina no es solo una pieza. O corazón de Amina disparó. ¿O qué le quería decir con eso? A mujer desesperada interrumpió, tentando recuperar atención. Amina, tenemos que ir. La verdad está viendo a luz. Mas a porta se fechou com um estrondo atrás de Zaid. Ninguém vai a lugar nenhum, não até a verdade ser revelada. Zaid declarou, com um sorriso maléfico. A tensão explodiu e Amina percebeu que estava no centro de um turbilhão de intrigas, segredos e traições. O que seria dela agora? As luzes pareciam piscar, a multidão murmurava. Era apenas o começo de uma luta pela sobrevivência, uma luta que Amina mal compreendia. E antes que pudesse fazer algo, Zaid deu um passo à frente, o olhar fixo em Amina. Sua verdadeira herança está a um passo de você. O mundo parou. O que ele queria dizer? Amina sentia que as respostas estavam se aproximando, mas também sabia que a dor e o sofrimento estavam a caminho. Uma verdade devastadora era sobre se revelar, e não havia como escapar. A tensão no ar estava elétrica. A mulher desesperada, com os cabelos desgrenhados, estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar todo. O olhar de Amina era um misto de medo e expectativa. Quem era ela? O que tiene para contar? Amina! A mulher quase gritou, os olhos arregalados. Você precisa saber a verdade sobre sua madre. Um calafrio percorreu a espinha de Amina. Sua madre. Que verdade! O murmúrio de multidão crescia. Uma onda de curiosidade e desprezo. Amir, com uma expressão grave, olhava para ela, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Rashid, por sua vez, foi tomado por um impulso. Ele se aproximou da mulher. O que você sabe sobre a mãe dela? Os convidados pararam de sussurrar como se o ar tivesse congelado. A pressão aumentava a cada segundo. A mulher, angustiada, hesitou, mas finalmente se lançou. Sua mãe não morreu, Amina. Ela está viva. O chão parecia ceder sob os pés de Amina. Vivera toda a sua vida acreditando que sua mãe a abandonara. Como isso era possível? Ela lutava contra o turbilhão de emoções. O que você está dizendo? Amina insistiu, a voz trêmula. Ela foi forçada a ir embora. Fui eu quem a ajudou na época. A mulher continuou entre lágrimas. E agora ela precisa de você.
Um silêncio tenso tomou conta do salão. Rashid estava em choque. E Laila parecia descontrolada. Você está mentindo, exclamou, claramente morrendo de raiva. Não faz sentido. Amir, com seu olhar severo, balançou a cabeça. Não é mentira, Laila. Eu soube disso antes e mantive em sigilo por proteção. A família da Amina está envolvida em algo muito maior. Algo que ainda está fora do nosso controle. Amina sentiu o coração acelerar, a respiração se tornando gelada. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse digerir a nova informação, um grito ecoou do fundo da sala. A porta do palácio se abriu com força. Um homem entrou. Sua presença era imponente. A segurança reagiu instantaneamente, mas ele apenas ergueu a mão. O rosto era familiar. Ela reconhecera aquele olhar. Era Zaid, o rival do pai de Rashid. Tanto tempo sem ver você, Rashid, ele chamou, a voz pesada com ironia. O mundo parecia girar. O que Zaid queria? Ele havia sido um pesadelo para a família de Rashid. As emoções estavam à flor da pele. O que mais viria à tona? O que você está fazendo aqui? Rashid perguntou. Uma mistura de raiva e insegurança. Zaid sorriu, mas havia uma frieza em seus olhos. Vim buscar o que me pertence. E parece que você também está com a sorte de ter algumas surpresas. Ele olhou com desprezo para Amina. O olhar dele era uma ameaça velada. Amina sentiu um nó na garganta. A verdade sobre sua mãe e o homem que agora estava em sua frente como um predador era uma mistura letal. O que isso significava para seu futuro? Não se esqueça do que você fez, Zaid, Amir gritou, a tensão crescendo. Mas Zaid apenas riu. Ah, Amir, você não entende. Isso é um jogo maior do que você pode imaginar. Amina não é só uma peça. O coração de Amina disparou. O que ele queria dizer com isso? A mulher desesperada interrompeu, tentando recuperar a atenção. Amina, temos que ir. A verdade está vindo à luz. Mas a porta se fechou com um estrondo atrás de Zaid. Ninguém vai a lugar nenhum, até a verdade ser revelada. Zaid declarou, com um sorriso maléfico. A tensão explodiu, e Amina percebeu que estava no centro de um turbilhão de intrigas, segredos e traições. O que seria dela agora? As luzes pareciam piscar, a multidão murmurar. Era apenas o começo de uma luta pela sobrevivência. Uma luta que Amina mal compreendia. Então, antes que pudesse fazer algo, Zaid deu um passo à frente, o olhar fixo em Amina. Sua verdadeira herança está a um passo de você. O que você está dizendo? Ela perguntou, o coração acelerado. Zaid continuou, a voz agora tão suave quanto uma serpente. Sua mãe, Amina, ela não estava apenas em perigo. Ela tinha algo que pertence a você. Algo que mudará tudo. Um silêncio carregado tomou conta do ambiente. O choque se espalhou pela sala como um incêndio. Amina sentiu nausear. As palavras de Zaid ressoando em sua mente. Algo que pertence a você. O que poderia ser? De repente, Amir disparou, quase gritando. Isso não pode ser verdade, Zaid. Você está tentando manipulá-la. Zaid ignorou Amir, mantendo os olhos em Amina. Você está prestes a descobrir que tudo na sua vida foi armado. Cada passo seu, cada erro e tudo isso leva até você. Você é a chave para um legado roubado. Legado roubado? Amina repetiu, sem entender. Rashid, observando o cenário, seu rosto transformado em uma máscara de confusão e tensão. O que ele deveria acreditar? O que Zaid tentava realmente fazer? Cada segundo parecia arrastado, como se o tempo estivesse prestes a estourar. Amina! Uma voz conhecida chamou, e antes que pudesse identificar,
Mais figuras entraram no salão. Eram alguns conhecidos de sua infância, aqueles que ela nunca desejou ver. A mensagem era clara: estavam aqui para retomar a parte deles do jogo. O chão parecia tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia sobre a sua vida? Ainda atordoada, Amina precisava de respostas, mas no momento em que os olhares dos presentes se fixaram nela, uma única pergunta ecoou em sua mente: até onde você irá para descobrir a verdade? E no meio de todo aquele caos, uma nuvem de incertezas crescia. Como ela poderia enfrentar o que estava por vir? O que seria necessário para desatar os nós de seu destino e finalmente descobrir quem era? O futuro diante de Amina se tornava um borrão. E no fundo de seu coração, ela sabia que nada seria como antes. A tensão no ar estava elétrica. A mulher desesperada, com os cabelos desgrenhados, estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo. O olhar de Amina era um misto de medo e expectativa. Quem era ela? O que tinha para contar? Amina! A mulher quase gritou, os olhos arregalados. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Um calafrio percorreu a espinha de Amina. Sua mãe? Que verdade? O murmúrio da multidão crescia, uma onda de curiosidade e desprezo. Amir, com uma expressão grave, olhava para ela, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Rashid, por sua vez, foi tomado por um impulso. Ele se aproximou da mulher. O que você sabe sobre a mãe dela? Os convidados pararam de sussurrar, como se o ar tivesse congelado. A pressão aumentava a cada segundo. A mulher, angustiada, hesitou, mas finalmente se lançou. Sua mãe não morreu, Amina. Ela está viva. O chão parecia ceder sob os pés de Amina. Vivera toda a sua vida acreditando que sua mãe a abandonara. Como isso era possível? Ela lutava contra o turbilhão de emoções. O que você está dizendo? Amina insistiu, a voz trêmula. Ela foi forçada a ir embora. Fui eu quem a ajudou na época. A mulher continuou entre lágrimas. E agora, ela precisa de você. Um silêncio tenso tomou conta do salão. Rashid estava em choque e Laila parecia descontrolada. Você está mentindo, exclamou, claramente, morrendo de raiva. Não faz sentido. Amir, com seu olhar severo, balançou a cabeça. Não é mentira, Laila. Eu soube disso antes e mantive em sigilo por proteção. A família da Amina está envolvida em algo muito maior, algo que ainda está fora do nosso controle. Amina sentiu o coração acelerar, a respiração se tornando gelada. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse digerir a nova informação, um grito ecoou do fundo da sala. A porta do palácio se abriu com força. Um homem entrou. Sua presença era imponente. A segurança reagiu instantaneamente, mas ele apenas ergueu a mão. O rosto era familiar. Ela reconhecera aquele olhar. Era Zaid, o rival do pai de Rashid. Tanto tempo sem ver você, Rashid. Ele chamou, a voz pesada com ironia. O mundo parecia girar. O que Zaid queria? Ele havia sido um pesadelo para a família de Rashid. As emoções estavam à flor da pele. O que mais viria à tona? O que você está fazendo aqui? Rashid perguntou, uma mistura de raiva e insegurança. Zaid sorriu, mas havia uma frieza em seus olhos. Vim buscar o que me pertence. E parece que você também está com a sorte de ter algumas surpresas. Ele olhou com desprezo para Amina. O olhar dele era uma ameaça velada.
Amina sentiu um nó na garganta. A verdade sobre sua mãe e o homem que agora estava em sua frente como um predador era uma mistura letal. O que isso significava para seu futuro? Não se esqueça do que você fez, Zaid. Amir gritou, a tensão crescendo. Mas Zaid apenas riu. Ah, Amir, você não entende. Isso é um jogo maior do que você pode imaginar. Amina não é só uma peça. O coração de Amina disparou. O que ele queria dizer com isso? A mulher desesperada interrompeu, tentando recuperar a atenção. Amina, temos que ir. A verdade está vindo à luz. Mas a porta se fechou com um estrondo atrás. Zaid. Ninguém vai a lugar nenhum. Não até a verdade ser revelada. Zaid declarou, com um sorriso maléfico. A tensão explodiu e Amina percebeu que estava no centro de um turbilhão de intrigas, segredos e traições. O que seria dela agora? As luzes pareciam piscar, a multidão murmurar. Era apenas o começo de uma luta pela sobrevivência. Uma luta que Amina mal compreendia. Então, antes que pudesse fazer algo, Zaid deu um passo à frente, o olhar fixo em Amina. Sua verdadeira herança está a um passo de você. O que você está dizendo? Ela perguntou, o coração acelerado. Zaid continuou, a voz agora tão suave quanto uma serpente. Sua mãe, Amina, ela não estava apenas em perigo. Ela tinha algo que pertence a você. Algo que mudará tudo. Um silêncio carregado tomou conta do ambiente. O choque se espalhou pela sala como um incêndio. Amina sentiu nausear as palavras de Zaid ressonando em sua mente. Algo que pertence a você. O que poderia ser? De repente, Amir disparou, quase gritando. Isso não pode ser verdade, Zaid. Você está tentando manipularla. Zaid ignorou Amir, mantendo os olhos em Amina. Você está prestes a descobrir que tudo em tu vida foi armado. Cada passo seu, cada erro. E tudo isso leva até você. Você é a chave para um legado roubado. ¿Legado robado? Amina repitió, sin entender. Rashid, observando el escenario, su rostro transformado en una máscara de confusión y tensión. ¿O que él debería acreditar? ¿O que Zaid tentaba realmente hacer? Cada segundo parecía arrastado, como si el tiempo estivesse prestes a estourar. Amina, uma voz conhecida chamou, e antes que pudesse identificar, mais figuras entraram no salão. Eram alguns conhecidos de sua infância, aqueles que ela jamais desejou ver. A mensagem era clara. Estavam aqui para retomar a parte deles no jogo. O chão parecia tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia sobre a sua vida? Ainda atordoada, Amina precisava de respostas. Mas no momento em que os olhares dos presentes se fixaram nela, uma única pergunta ecoou em sua mente. Até onde você irá para descobrir a verdade? E no meio de todo aquele caos, uma nuvem de incertezas crescia. Como ela poderia enfrentar o que estava por vir? O que seria necessário para desatar os nós de seu destino e finalmente descobrir quem era? O futuro diante de Amina se tornava um borrão, e no fundo de seu coração, ela sabia que nada seria como antes. O clima dentro do palácio estava denso. Zaid tinha a atenção de todos, mas Amina estava em um turbilhão de emoções. A revelação sobre sua mãe, a presença ameaçadora de Zaid e os segredos que começavam a surgir tornavam tudo mais complicado. O que você quer dizer com legado roubado? Ela questionou, os olhos fixos em Zaid. Ele sorriu de forma calculadora. Sua mãe esconde algo que poderia mudar a dinâmica do poder entre as famílias. Você é a chave, Amina. E eu vou fazer de tudo para ter o que é meu de volta.
O coração dela disparou. Ela sempre fora apenas uma jovem tentando sobreviver nas ruas, e agora se via no centro de uma disputa entre poderosos. Rashid avançou, a fúria em seus ojos. No toques nela. Si você piensa que puede manipularla, está muy enganado. A tensión la sala aumentaba, y los convidados, que antes estaban completamente alheios a lo que se desenrolaba, agora estaban vidrados en el espectáculo de confronto emocional. El susurro colectivo criaba ecos de expectativa. No soy una pieza en su juego. Amina gritó, su voz llena de raiva y determinación. Eu soy mucho más que eso. Said rió, mas no era una risada genuina. Usted está enganada. No entiende la profundidad de este juego. Ahora es hora de decidir de qué lado perteneces. Las luces del palacio casi parecían pulsar, y una onda de murmurios barrió a sala. Las emociones estaban a flor de peli. Amina sintió que la presión la sufocaba. ¿Qué su madre realmente quería? ¿Quién era ella de verdad? Amir se aproximó, la expresión grave. Amina, tú debes estar atenta. Zaid solo quiere usarte para tus propios intereses. Nosotros estamos aquí para protegerte. Amina piscó, tratando de lembrar de todo lo que había pasado. La lucha por la sobrevivencia en las ruas, Jaime sin hambre. La determinación que nunca la abandonó. Não vou deixar que ninguém decida o que eu sou ou o que eu devo fazer. E assim, confrontamento gigantesco se formó. Zaid avanzó na direção de Amina, mas Rashid se interpuso entre los dos, seus olhares se encontrando en silencio que parecía más elocuente que palabras. Diga, verdade, Zaid. Rashid desafiou, sua voz ecoando. O que você realmente sabe sobre a mãe da Amina? Zaid hesitou por breve segundo antes de responder, mas o semblante de Amina estava firme. Eu sei mais do que você imagina. Sua mãe não está perdida. Ela está escondida, mas os segredos vêm à tona. E nesse momento, com grito ensurdecedor, a mulher que havia revelado tudo antes gritou novamente. Temos que ir agora. Eles estão vindo. A sensação de desespero tomou conta de Amina. Ela não havia pedido por essa vida, mas agora não tinha como voltar atrás. Com um olhar decidido, ela se voltou para Rashid e Amir. Vamos juntos. Não irei mais deixar que decidam por mim. À medida que entraram, os convidados começaram a entrar em pânico. Com a entrada da polícia, Amina e Rashid interligaram seus braços, prontos para enfrentar os problemas de frente. Nós não temos tempo a perder, Amir gritou, enquanto a comissão de segurança tentava manter a ordem. Precisamos proteger nossa verdade. E assim, juntos, eles atravessaram o salão tumultuado, dispostos a enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. A porta estava aberta, e o mundo exterior se apresentava mais como um campo de batalha do que nunca. Quando finalmente alcançaram a saída, Amina virou-se para Rashid, seus olhos iluminados por uma nova determinação. Eu posso encontrar minha mãe. Podemos descobrir tudo juntos. Os olhares trocaram um entendimento profundo entre eles. Mas antes que pudessem dar mais um passo, Zaid gritou do fundo do salão. Vocês não escaparam de mim ainda. Verdade sobre sua herança está mais perto do que pensam. Enquanto a fachada do palácio se afastava, a incerteza ainda pairava no ar. O que Zaid queria realmente? E onde sua mãe se encontrava? Tudo era um mistério ainda maior. E ao saírem, Amina percebeu que a única certeza que tinha era de que a jornada apenas começava. E aí, você quer acompanhar essa jornada
e descobrir todos os segredos nas próximas histórias? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nada. Este é o momento de mostrar seu apoio esmagando o botão do like. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos, porque a aventura continua.